Então vamos dar sequência, queridos irmãos, no vídeo 199. Então, como eu estava dizendo no 199, você conseguiria perdoar tua esposa ou teu marido? Não vou dizer perdoar, pelo menos esquecer aquele acontecimento. É complicado, né? Agir, reformar-nos e não no momento em que nos aproxima do fim terreno. Seria pueril acreditarmos que a nossa situação futura depende de certas formalidades mais ou menos bem cumpridas à hora da partida. Seria pueril, né? Seria totalmente contrário, seria totalmente ignorância. É a nossa vida inteira que depende pela vida futura. Gente, não é só um momento. Por exemplo, você tem uma programação para viver 10 anos, 80 anos na Terra. E você procura, né, num processo pueril, só 10 anos você trabalha na obra da caridade, na solidariedade, no amor ao próximo. Não vou dizer que isso aí não é algo, porque é algo. Isso te ajuda. Mas o bom seria se você trabalhasse durante 80, 90 anos aquela reforma íntima, aquela transformação, aquela mudança de hábito, de comportamento, de atitude, de humildade. Você entendeu? Olha, falando em humildade, simplicidade, desapego aos bens materiais. Havia um homem muito rico, já idoso. Não muito idoso, mas idoso. A esposa já havia falecido. Ele só tinha um filho. E ele morava num castelo, isso na Europa. E ele só tinha um filho que era o maior tesouro que ele possuía, era o filho dele. Essa história que eu estou contando tem a ver com a história do livro. Certo dia, aquele maior tesouro que ele possuía foi convocado à guerra. Foi convocado para servir o país dele. E ele foi, se preparou, despediu do pai, se preparou como todos os soldados. E lá na frente da batalha, não foi um descuido não, mas de repente ele foi atingido por uma bala, um projétil. E durante o momento que ele ali estava agonizando, ele retirou assim da bolsa que ele carregava nas costas. Ele sentiu que o momento estava próximo. Então, o que ele fez? Ele retirou da bolsa das costas, sim, e retirou um papel, né, que era de anotações, um papel assim de 30 por 25, mais ou menos, sentado ali no pé de uma árvore, agonizando, junto com um amigo também.
Só que esse amigo estava lúcido e ele não tinha o dom da arte. E ele molhava o dedo naquele orifício, né? O sangue jorrando para fora. E ele pintou uma imagem, sabe? Então ele misturou assim terra naquele sangue para fazer uma cor assim vermelho com terra daria-se um marrom. Então ele desenhou 2 homens. Um era ele e o outro era aquele amigo dele que estava ali ao lado dele, sentado aos pés de uma árvore, de um carvalho. E o amigo dele defendendo ele quando ocorreu uma explosão de uma granada. E ele foi afetado pelos estilhaços da granada e também do projétil de uma bala de um fuzil. E quando ele terminou, ele assinou aquele papel, aquela imagem, aquele desenho, e entregou ao seu amigo, dizendo mais ou menos assim: eu sei que eu não vou, como se digitar, eu não vou sair dessa. Mas eu gostaria que se você conseguisse, fizesse a mim esse favor, fizesse um favor a mim, de levar esse desenho para o meu pai e peça a eles desculpa, porque eu nunca tive o dom assim para pintar, mas nesse desenho retrata o meu último momento aqui na Terra. É o último momento. Aqui sou eu, aqui é você, você me salvando, me retirando da trincheira. Aqui eu assinei aqui esse papel, esse quadro aqui, né, que seria um papel, uma cartolina, entregue para o meu pai. E esse amigo se salvou. Depois que terminou a guerra, esse amigo, você pode pensar assim, mas você não está contando a história? Tô falando sobre a morte, véio. Só que o negócio é muito complexo. Você tem que se ligar à psicologia para você ver onde é que você está inserido nessa história. Será que não vale a pena você abrir mão de muitas coisas? De muito orgulho, de muito egoísmo, de muita inveja, avareza, ciúme. Será que não vale a pena você abrir mão? Será que não vale a pena você enxergar os olhos com outros olhos, o mundo com outros olhos? Gente, a vida é tão bela, a gente complica. Passe próximo a um jardim para você ver. Quantos beija-flores ali sugando o néctar e ainda contribuindo para a polinização. Só que ninguém percebe isso. O cheiro das matas, das árvores, cada uma tem um cheiro específico, inconfundível como o sândalo. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, aquele jovem resolveu levar aquele desenho até o pai daquele que havia falecido. E o senhor já se encontrava muito doente. E ele, muito rico, tinha vários mordomos. Aquele que havia morrido era o único filho dele. E o mordomo veio, pois não, que apertou a campainha, né? Eu preciso falar com fulano de tal. Quem gostaria de falar com ele? Diga a ele que
eu presenciei o último momento de vida do filho dele e que eu tenho algo a entregar a ele, ele vai me receber. Na hora, esse jovem já foi levado à presença do papai desse que havia falecido. E o papai desse que havia falecido ficou muito emocionado. Abraçou aquele jovem como se estivesse abraçando o teu filho, né? Se sentaram, tomaram chá, conversaram. E o senhor perguntou, o papai daquele jovem perguntou assim: como que meu filho morreu? Ele falou: eu tenho aqui em mãos, que eu vou passar ao senhor, a cena exata de como aconteceu. Não precisa que eu lhe responda. E entregou aquele desenho para aquele senhor. O senhor abriu o desenho, olhou, era um desenho assim, né? Um desenho tinha importância porque era o filho dele, era o amigo dele. Aí o rapaz até ainda explicou, falou: aqui sou eu retirando seu filho da trincheira. Aqui ele já estava aspirando, né? Já estava morrendo, mas ele ainda resolveu desenhar toda a cena. Então aqui é o último momento de vida dele no corpo físico. Meu amigo, você está vendo esses quadros todos que eu tenho na minha mansão? Esse aqui é o mais valioso. Esse é o mais valioso. E olha aqui, havia lá vários quadros de Van Gogh, Claude Monet, Lautrec, vários Caravaggio, vários Michelangelos. Você entendeu? Só não havia Tarsila do Amaral, essas outras coisas aqui por aqui não, porque isso não é obra de arte não, tá? Isso aí é transtorno psiquiátrico. A verdade é essa. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Essas obras aqui, as obras brasileiras é tudo transtorno obsessivo. Obras de arte é do estrangeiro, tá? Tá bom. Aí esse senhor pegou, ele pensou assim: eu vou fazer uma exposição, eu vou fazer um leilão de todas as minhas obras. E contratou a melhor galeria de obras de arte dos Estados Unidos. Não sei se é uma tal de Christie, negócio assim. Se eu errar, você me perdoa. É uma galeria muito famosa. E estava lá todos os quadros dele, mais de 200 quadros dele. E também estava o quadrozinho do filho dele. Você entendeu? Estava o quadrozinho do filho dele, que desenho que o filho dele havia feito no momento da morte. E a ordem ao leiloeiro era que aquele do filho dele teria que ser leiloado primeiro que todos os outros quadros. E a galeria estava cheia. Gente do mundo inteiro. Sheiks, empresários. A nata estava presente. E também estava presente o faxineiro. Não, o faxineiro não, aquele que trabalha, o jardineiro.
da mansão do patrão, que era o dono dos quadros. E ele, para poder ver como que era o leilão, ele, curiosidade, foi assistir. Como que era, como que, né? Como que se processava assim, como que se dava como se realizava um leilão. E ele foi, tadinho. Roupa simplesinha no meio daqueles shakes, aqueles, né, granfinos. E ele lá só de botina, calça jeans, camisa, né? Aquelas camisas de floral. Nada contra, para você ver a simplicidade. E lá na galeria, esse meu amigo, esse senhorzinho, ainda resolve acender um cigarro de palha. Foi preciso de alguém chegar e falar assim, olha, não pode fumar aqui dentro. Não pode. Ele falou, então eu vou dar umas pitadas lá fora, depois eu volto. E ele foi lá fora, pitou, cuspiu, tossiu e voltou. Aí o leiloeiro começou, bateu na martelo. Começando o leilão, todo mundo ficou eufórico. Todo mundo querendo Caravaggio, querendo Van Gogh, querendo Michelangelo, todo mundo querendo a nata dos quadros famosos. Aí o leiloeiro pegou e disse assim para todo mundo: o primeiro quadro a ser leiloado é o quadro número 1, que era aquele quadrinho do filho que o filho do homem havia pintado. R$50. Aí todo mundo pensando assim, mas quadro insignificante desse, em vez de começar pelo Michelangelo, pelo Caravaggio, pelo Lautrec, começar logo por um quadro desse insignificante? Não, que isso? R$50. Quem dá R$50? Ninguém. E R$40? Ninguém. R$30. Em vez de subir, está diminuindo. E o povo começou a ficar impaciente. Os marajá começou a ficar impaciente. Tá bom. A hora que chegou nos R$20, né? R$20 quem compra esse quadro? Esse é o primeiro quadro a ser leiloado na noite. O velhinho levanta lá, o jardineiro. Eu compro! E, gente, vocês acham que essa história não tem nada a ver com a leitura, né? Mas o dia que vocês conseguirem entender essa mensagem que eu estou narrando, vocês vão conseguir amealhar todo esse conhecimento que há nessa mensagem, vão conseguir retornar à pátria espiritual, sabe? Assim, através de uma morte suave e tranquila, sem apego aos bens materiais, com a consciência tranquila, com a consciência em paz, justa, andou corretamente nas leis divinas, do começo ao fim. Agora, se você não conseguir, sabe o que você vai pensar? Olha que história mais besta que esse cara tá narrando aí. Não tem nada a ver, ó. Ele tá ficando, ó. Assim como ficaram com Galileu Galilei, ó. Não tô nem aí porque você tá pensando.
Eu dou R$ 20 nesse quadro aí, leiloeiro. E levantou aquele velhinho lá, sabe? Camisa floral, calça jeans suja, de botina. E o leiloeiro bateu o martelo. Encerrado o leilão. Foi um frisson na galeria. Aí todo mundo disse, mas por que encerrado? Falta de respeito! Onde você viu isso? Horas e horas aqui esperando os melhores quadros e você anuncia o encerramento do leilão? Só porque vendeu um quadro insignificante desse? O leiloeiro pegou, abriu um testamento e disse, mais ou menos assim: aquele, mais ou menos assim, aquele que adquirir o quadro pintado pelo meu filho no momento em que ele aspirou, que morreu, no momento mais cruel de sua vida, que foi dando a vida pela pátria, aquele que adquirir o quadro que meu filho pintou, adquire todas as outras obras, é dono de todas as outras obras que há presente nesta galeria. Jesus amado, você viu onde foi parar a arrogância dos sheiks? Você conseguiu analisar agora? Você viu onde foi parar os marajás do petróleo? Você viu onde foi parar os ricaços, os orgulhosos, os egoístas, os avaros? Aquele senhor, ele foi deixado de lado numa cadeira assim porque ele tinha acabado de sair lá do jardim da mansão e foi lá presenciar para ver como era o leilão. Mas como ele gostava tanto do filho do patrão, ele pensou assim do fundo do coração: que oportunidade maravilhosa eu estou tendo de levar para casa uma obra pintada pelo filho do meu patrão. Eu não posso sair dessa galeria aqui sem levar essa obra, esse quadro que o filho do meu patrão pintou no momento de sua morte. Então você viu o contraste entre a humildade, a simplicidade e a ignorância, a falta de raciocínio, a falta de grandeza, de prudência. E assim que o leiloeiro bateu o martelo, pam! Todas as obras é de quem adquiriu esse quadro aqui. E todos os quadros foram embalados e levados para a casa desse senhor. É óbvio que conta-se a história que depois a galeria entrou em contato com esse senhor e esse senhor colocou na responsabilidade da galeria vender todas aquelas obras e destinar todo o dinheiro arrecadado naquelas obras a instituições de caridade nos Estados Unidos. Gente, quem é já nasce. Eu costumo dizer, estrela já nasce estrela. Planeta não vira estrela.
e nem estrela vira planeta. Se você é o que você é, agradece a Deus. Não reclame. Porque você se encontra no momento mais glorioso da tua vida. Você só precisa raciocinar que você é o resultado dos teus projetos passados. Mais um vídeo.